O Rafa fez a voz de vocês, então você espera que ele vai dizer tudo, ele vai dizer que é vocês. Então vocês escrevem aí tudo nos comentários, tá bom? Vai lá, ministério, sabendo teu amor. Supera tudo! Vai, Supera tudo! não vou ensaiar, gente. Saber que teu amor Supera supera tudo! tudo isso, escreve aí. Saber que teu amor. Supera tudo! Isso, eu sei que você escreveu, não tô vendo, mas eu acredito que você escreveu. O amor de Deus supera tudo. Quantas pessoas já tem aí em produção? 11 pessoas. 11 pessoas. Então nós vamos começar o nosso contra-corrente de hoje. Já disse no início, quando tínhamos menos pessoas, mas sejam bem-vindos ao segundo dia de contra-corrente. Sejam bem-vindos ao segundo dia do melhor tempo da sua vida, do melhor tempo gasto da sua vida. Ontem eu disse que foi o melhor dia da sua vida. É o primeiro dia, o segundo dia do resto da sua vida. O segundo dia do seu quase nascimento. A gente já tá trilhando um processinho aí, né? Então vamos iniciar. Reza comigo, ó, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora pedimos o Espírito Santo de Deus. Então, vamos cantar? Vamos cantar. Vamos cantar aquela musiquinha do início. Nós já estávamos, você já sabe ela. Hoje eu não vou dançar, gente, porque ontem eu fiquei muito cansada. Não, é verdade. Mas hoje aí na sua casa, você tá aí no seu cantinho, preparou para participar do contra-corrente. Nossa, eu tô na frente de Nossa Senhora, ela vai me perdoar, vou ficar aqui no meu cantinho, tá? Você se preparou aí na sua casa, você preparou o seu ambiente, você tá aí no seu quarto, na sua sala, com algumas pessoas ou sozinho, mas agora o Senhor deseja aqui animar o seu coração. Então nós vamos nas palmas cantar junto com o ministério. Eu vou conduzir
da tua casa, dentro da tua casa, dentro dos teus atos. dentro dos teus atos. Reze comigo, meu irmão, minha irmã. Se você chegou agora no Contracorrente, na nossa transmissão, hoje o tema do nosso seminário no segundo dia é Não Vale a Pena. Vale a vida a se questionar o que hoje vale a pena para você. Traga para a oração o que hoje para você tem muito valor. O que hoje para você tem muito valor. O que tem muito valor para você. Pense. Traga o seu coração. Nesse momento, você possa fechar os seus olhos e colocar essa coisa, isso que para você tem muito valor, dentro dos átrios do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e peça. Senhor, eu desejo, eu quero habitar em teus átrios. Eu quero experimentar da tua misericórdia. Eu quero te glorificar. Quero te exaltar. Quero, Senhor, ter a alegria de estar perto de ti. Quero, Senhor, poder dizer que eu te amo. Eu não sei, Senhor, se eu te amo. Eu não sei, Senhor. Eu não sei nem quem você é. Mas eu sei que eu estou aqui porque eu sinto algum vazio dentro de mim. Me disseram que você pode preencher. Então, por favor, preencha os espaços vazios dentro de mim. Eu desejo entrar dentro dos teus átrios. Meu irmão, minha irmã, que você possa pedir a Deus para neste dia habitar na casa dele, para neste dia experimentar a sua ressurreição, a sua graça, a sua glória, a sua eternidade, a sua salvação, para neste dia mergulhar no mar de misericórdia, para ir contra a corrente e mergulhar no mar de misericórdia do Senhor. Cantemos mais uma vez, de forma mais lenta, uma coisa, te peço, Senhor, erga os seus braços. Para sempre em tua
E ainda clame o Espírito Santo de Deus, a presença dele, mesmo que você ainda não o conheça, não saiba quem ele é, mas peça com as suas palavras, ou repita comigo: Espírito Santo, venha sobre mim neste dia. Espírito Santo de Deus, venha sobre a minha incredulidade. Espírito Santo de Deus, venha sobre a minha fragilidade. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha solidão. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha solidão. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha ansiedade. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha ansiedade. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha família, os meus. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha família, sobre os meus. O Senhor me dava o entendimento de que muitos, quando nós cantávamos habitar em tua casa todos os dias de minha vida, e eu pedindo para Deus para que não fossem só para a casa de Deus, levassem as suas famílias. O Senhor ia me dando um entendimento de que neste dia Ele vinha te trazer esse consolo, de que a sua fé, de que o fato de estar aqui hoje e o constante passo de estar perto dele te faz cada vez mais levar os seus junto com você para a casa dele. Nós vamos cantar a música do Espírito para clamar ainda mais a presença do Senhor sobre nós, clamar ainda mais essa paz, esse paráclito. Não me deixa
Já existe um novo homem, já existe uma nova mulher. A intercessão de Nossa Senhora, entregando nas mãos dela a sua vida, a sua família, a minha família, a família daqueles que estão aqui. Todas as intenções do seu coração, tudo aquilo que você colocou na oração, nós depositaremos agora com essa Ave Maria aos pés de Nossa Senhora.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês lembram, né? Ontem a Geise disse no final da pregação: todos os dias nós falaremos, Nossa Senhora Rainha da Paz, e vocês vão responder: dai-nos a paz. Isso mesmo, Aqui vai pregar para nós é a Emily Silva, consagrada da comunidade Vida, da comunidade Shalom, que também mora em Araraquara, uma jovem da comunidade. E ela vai pregar sobre esse tema, então, em instantes. Gente, para quem não me conhece, né, eu me chamo Emily, sou consagrada na comunidade de Vida Shalom. Ai meu Deus, eu tenho 21, eu tenho 22, meu Deus. Eu acho que eu tenho 22, pronto, eu tenho 22. Eu tenho 22 anos, certo? Sou natural de Ubajara, no Ceará. Um alô pra minha família que todo mundo assistindo. Sou natural de Ubajara, no Ceará. E estou em missão aqui em Araraquara desde novembro do ano passado, certo? E aí nós vamos partilhar, né? Ontem nós ouvimos o Giannini, né? Giannini, é assim, né? Giannini. O Giannini, que mora lá em Santo André, né? Santo André? Aparecida. O Giannini, que mora em Aparecida, que ele pregou muito bem sobre o amor de Deus, sobre esse amor maior. Não sei se vocês lembram, mas pode pôr aí nos comentários. O amor de Deus é um amor o quê? Pessoal, misericordioso, paciente, o que mais? Bondoso. O amor de Deus é único. O amor de Deus é único. E nós nada mais faremos do que nos aprofundar um pouco mais, ainda mais, nesse amor, certo? Então, nós vamos, a partir de agora, entrar na dinâmica da nossa história de salvação, certo? A nossa história de salvação. Emily, o nome da sua pregação, né, é Um Amor Maior. Um amor... Oh, não, não. Como é o nome da minha pregação? Vale a vida. Mas o que é a nossa vida, né? É muito interessante porque falar sobre a nossa vida é falar nada mais do que da nossa história de salvação. E aí é isso que eu vim falar aqui para vocês, da minha história de salvação. Da nossa história de salvação, da história da vitória de Deus na nossa vida. Então, né, só queria dizer que eu fiquei muito feliz porque esse tema, essa segunda pregação, né, própria do Seminário de Vida do Espírito Santo, foi o tema que eu tive a minha experiência com Deus, a minha primeira experiência com Deus. Porque me convidaram para um seminário de vida lá na minha cidade, na Renovação Carismática, e o tema era esse. E ali eu fiz a minha primeira experiência com o amor de Deus, quando eu tinha 15 anos, no dia 13 de abril de 2013. Eu acho que foi isso, eu não posso esquecer, né, do dia que eu encontrei a pessoa de Jesus Cristo na minha vida. E aí, nós vamos nos aprofundar a partir do livro do Gênesis. Para quem começar melhor a pensar na história da nossa salvação do que pensar no princípio. No princípio, né? No princípio da nossa vida, no princípio da sua vida, no princípio da minha vida. Então, nós vamos abrir lá em Gênesis. Se você não estiver com a palavra aí, tudo bem, não tem problema. Eu já marquei a minha aqui para meditar junto com você, certo? E aí, é muito interessante ver... Eu vou ler aqui para vocês, certo? Tá desse lado aqui, peraí. Gente, essa Bíblia da Jerusalém é pesada, viu? Meu Deus, que bicha pesada. Então, nós vimos em Gênesis que o Deus, o nosso tudo, resolveu criar o homem. Emily, como assim, né? Por que Deus criou o homem? Deus, que é amor, criou o homem por amor. Simplesmente. É muito interessante porque a Trindade, né?
é 3 exatamente porque ela é amor. E ela é amor exatamente porque é 3. Como assim, Emily? Porque ela se dá. A Trindade é amor. A Trindade não poderia ser só um. Porque amor é isso, é se dar, é amar, é dar a vida. E foi isso que Deus fez por nós. Então, lá em Gênesis, Deus, a gente lembra daquela historinha, né? Se você não ouviu falar dos seus pais, provavelmente você ouviu falar em algum lugar, da sua avó, talvez, né? Do Deus que diz, faça-se a luz. Faça-se a luz. E este mesmo Deus que faz tudo, que cria tudo, este Deus também cria o homem. Em Gênesis 1, 27 diz assim: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Então, o que nós temos que entender aqui? Que o amor de Deus é tão grande, é tão intenso, é tão forte, que Deus mesmo nos criou do nada. Esse verbo criar, usado aqui em hebraico, é o verbo bará. E esse verbo é o verbo que os hebreus usavam para, diferente do criar normal, do criar uma pintura, do criar um animal, é o verbo bará, é criar do nada, é fazer do nada. E só Deus pode fazer isso. E Deus fez isso, Deus fez o homem. Deus fez o homem por amor, por imenso amor. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus fez o homem por amor e para amar. Deus criou o homem, o seu amado. Que coisa mais bela! Que coisa mais bela! Deus era tão grande, Deus é tão verdadeiro, Deus era tão feliz, Deus era tão amor, que ele resolveu criar o homem para que o homem experimentasse de todo esse amor, de toda essa felicidade. Então, bendito seja Deus que nos criou, que nos fez para ele. Então, o homem, como é que o homem vivia ali no jardim do Éden? Como é? Você se lembra da imagem? Como é que o homem vivia ali, o homem e a mulher, o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva? Eles viviam, narra Gênesis 3, assim. Eles ouviram o passo do Senhor Deus que passeava no jardim. Gente, a gente só reconhece o passo de alguém que a gente conhece muito bem. Verdade ou não? Por exemplo, se minha mãe, que está aí assistindo, de repente eu ouvisse de longe aqui os passos dela, eu ia saber que era da minha mãe. Provavelmente, né? Eu ia saber que era da minha mãe. Porque eu convivi muitos anos com ela, porque eu conheço ela, porque eu amo ela. Então eu conheço esses passos. Esses passos que eu ouvi durante muito tempo. Deus da mesma forma. Deus da mesma forma. O homem, essa imagem é muito bela, né, do jardim, porque o jardim é um lugar romântico por si mesmo, né, assim, eu chamaria, né, para mim seria assim, o jardim é um lugar romântico por si mesmo. E Deus encontra o homem ali, no lugar do encontro, o jardim. E Deus tem uma relação íntima com o homem. Íntima, mas íntima mesmo. Porque se o homem escutava os passos do Senhor no jardim, é porque o homem conhecia muito bem a Deus. É porque o homem tinha uma intimidade imensa com Deus. É porque Deus e o homem eram um só. Essa intimidade, essa relação era uma relação de amizade. E é importante você prestar atenção em cada uma dessas palavras que eu estou dizendo, porque em seguida, quando a gente for entrar na outra dimensão, né, na dimensão do pecado, na dimensão do pecado original, nós também vamos recordar essa dimensão, né? O homem antes, ele tinha uma intimidade única com Deus, uma amizade única. O homem era íntimo do seu Criador, ele tinha uma relação de amizade única. E aí, nós vemos também que o Senhor Deus, aqui também em Gênesis 2:16, diz assim, vocês estão me escutando direitinho, né? Gênesis 2:16. E o Senhor Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás de morrer. O que Deus diz aqui? Né? Porque isso é muito intenso para mim, né? O que é essa árvore, Emily? O que é esse negócio ali no meio do jardim? Né? Porque Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso, né? O que era, Emily?
Emily, esse conhecimento do bem e do mal, que o homem depois cobiçou ali no pecado, né? Não é a onisciência de Deus. E também não é porque o homem não podia ter a onisciência de Deus. Só Deus pode ter a onisciência que ele tem. E o homem também não é esse conhecimento do bem e do mal, não é a consciência, porque o homem já tinha a consciência. Nós todos temos essa consciência. A consciência bem no nosso interior, porque a gente sabe, no fundo, diferenciar o bem do mal. Mas o que era essa árvore do bem e do mal que Deus colocou, que o Senhor Deus colocou ali no meio do jardim? É o símbolo da liberdade do homem. É o símbolo da liberdade do homem. Como assim, Emily? Deus fez o homem livre. Deus ama tanto o homem que Deus fez o homem livre. Deus não fez o homem um robô. Deus fez o homem um ser livre. Você é dotado de liberdade. Você pode escolher a Deus ou não. Você pode escolher ir para a direita ou ir para a esquerda. Você pode escolher. Você tem o seu poder de escolha. Você tem a sua liberdade. E foi isso que Deus deu para o homem. Então, se Deus colocou aquela árvore, ela é símbolo da liberdade do homem. Deus colocou ali, se tu te tocares, tu terás de morrer. Mas o homem tinha a liberdade de não tocar. E em seguida a gente vai falar sobre esse fruto e por que esse morrer, né, na palavra. Que parece tão mal na dimensão de Deus, mas nós vamos entender. Certo? Então, até aqui você está conseguindo entender que Deus, o nosso tudo, nos criou por amor, para amar, nos criou porque era todo amor e se deu a nós e nos criou imagem e semelhança dele, imagem e semelhança do seu filho, do verbo, né, do último homem, o último Adão, né? E o homem tinha essa intimidade única, essa amizade única com o seu Criador, uma relação de amizade, de intimidade, de escuta. E o homem foi feito livre. E aí nós vamos para Gênesis 3. Certo? Escute aqui comigo. Vamos para Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher, então, viu que era desejável, que era boa ao apetite aquele fruto e formosa à vista, para adquirir conhecimento, discernimento. Tomou-lhe do fruto e essa árvore era desejável e deu-o também ao seu marido. Então, segura aí. Meu Deus, gente. Então, o que a gente vê aqui? Emily, tinha ali, deixa eu ficar bem aqui, né? Bem pertinho para explicar, né? Assim. A serpente, ela é a imagem do diabo, né? Satanás, né? E nós sabemos, né? Eu tenho que explicar, né? Para não ficar assim jogado, né? Satanás, ele é um anjo criado por Deus, um anjo de luz, né? Seu nome era Lúcifer, é Lúcifer. E os anjos também foram criados com liberdade. O Senhor Deus não fez robôs. E então aquele anjo decidiu e fez uma escolha irrevogável, porque para os anjos não existe tempo. Os anjos vivem na eternidade. Então ele fez a escolha irrevogável de não querer Deus, de não obedecer a Deus, de não amar a Deus. E a escolha dele foi irrevogável. Então, ele é o pai da mentira, né? O dono do mal. E aí, para vocês verem, né? Nós também temos a liberdade, mas nós temos o tempo. Nós temos esta vida para escolher a Deus. Depois da morte será irrevogável. Depois da morte eu posso escolher se eu quero Deus, assim, né? Depois que vir a morte vai ser irrevogável.
Eu vou estar na eternidade. Se eu tiver dito não a Deus, eu vou ter escolhido estar separado dele. Mas se eu tiver dito sim, eu vou estar completamente unido a ele. Então, a serpente, o mais astuto dos animais, o animal, né, a criatura que queria seduzir o homem, começou a seduzir a mulher. E no início é assim, aquele fruto, gente, a gente sempre escutou a imagem da maçã, né? Mas não quer dizer que era uma maçã. A Bíblia não diz que era uma maçã, viu? Pode ter sido uma banana, pode ter sido um milhão de coisas, né? Imagina, né? A banana. Eu fico imaginando assim, né? Enfim. Mas a mulher viu aquele fruto, né? Me dá aí, Flávia, a maçãzinha. Ah, tá lá. A mulher viu aquele fruto, vou pegar aqui, e ela parecia muito atrativa aos olhos. O pecado é assim, talvez para você não seja tão atrativo uma maçã, né? Mas isso é a imagem do pecado, na verdade. O fruto é a imagem do pecado. Então, a mulher achou atraente, sedutor, belo. Por um primeiro momento, o pecado também parece assim. Bonito demais, atraente demais. Mas aí quando eu toco nele, mas aí quando eu tomo, mas aí quando eu tenho contato, quando eu peco, quando eu dialogo com o pecado, aí vem exatamente o que é o pecado, né? O pecado é a desobediência a Deus, é o orgulho do homem. O que significa o homem ter dito não a Deus, né? Significa que ele ali não quis ser criatura, ele quis ser como Deus. Ele quis ser como Deus. O homem não quis obedecer, não quis ser criatura amada, né? Mas aquilo lhe seduziu. Então o pecado, ele faz isso conosco. Ele parece muito atraente aos nossos olhos. Muito bonito, muito sedutor. Mas então, nós vemos a consequência dele na nossa vida. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, Flávio? O pecado, ai meu Deus, que hora, gente, eu me meti nesse negócio. O pecado, ele pode parecer muito bonitinho. O pecado pode parecer maravilhoso. O pecado pode parecer muito atraente. Mas o pecado depois destrói a nossa intimidade com Deus. O pecado destrói a nosso ser imagem e semelhança de Deus. O pecado nos mancha. Aquilo que Deus fez tão belo, o pecado mancha. O pecado mancha e o pecado não é bonitinho, não. O pecado destrói completamente aquele ser imagem e semelhança de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. Não é Deus que se afasta de nós, é o pecado. O pecado tira a nossa liberdade. Não é Deus que tira a tua liberdade. Não é Deus que te deixa de te tornar livre. É o pecado. É o pecado que nos torna escravos. É o pecado que faz com que o que era imagem e semelhança de Deus seja distorcido, seja mudado. E então mancha tanto que eu começo a enxergar Deus de uma forma diferente. Deus, que ali no início o homem enxergava como o Criador, o meu amado, o meu Senhor, aquele que me deu a vida, o bom, eu começo a achar que é o quê? O castigador, o dono de tudo, o orgulhoso, o egoísta. Totalmente o contrário do que Deus é. O pecado, ele vai desmanchando a imagem que a gente tem de Deus. E isso é verdade. Quando eu vivia, e eu ainda vivo assim muitos pecados, porque nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Porém, quando eu vivia na minha vida velha, na minha vida de pecado, eu tinha uma imagem distorcida de Deus. Por mais que eu já achasse que minha família tivesse me criado, que Deus era bom, nananã, e Deus vive e não sei o quê. Mas pra mim, Deus estava lá no céu, eu aqui na terra, e tava ótimo. Eu ia pra missa no domingo, mas a minha motivação era me arrumar pra sair com as minhas amigas. Viu, mãe? Eu tô falando agora pra você.
A minha motivação era para poder você deixar eu sair e depois eu ficar na praça com as minhas amigas, né? A minha motivação era essa. E a minha imagem de Deus era totalmente distorcida porque a gente começa a desconfiar de Deus. A gente não confia plenamente no nosso Deus. E o pecado faz isso conosco. Então, naquele momento em que o homem e a mulher pecam, eles são expulsos do paraíso. Eles são privados da intimidade com Deus. Porque é isso que o pecado faz. Antes o homem não tinha sofrimento. Olha aí, gente. Que maravilha. O homem não sofria. O sofrimento é uma consequência do pecado na nossa vida. O sofrimento é uma consequência do pecado, assim como a morte. E é nisso que eu queria entrar. A morte é uma consequência do pecado. É muito interessante, eu tô achando engraçado esse negócio aqui em mim. É muito interessante porque quando eu cheguei lá na minha primeira experiência com Deus, com 15 anos, naquele grupo de oração, né? Me chamaram, eu nem queria ir, mas eu resolvi ir, né? E aí, quando eu cheguei lá, a mulher, tinha uma mulher, eu não lembro mais o nome dela, ela estava pregando sobre isso, sobre o pecado e a salvação. E aí ela disse, né, sobre isso, o Senhor Jesus, Deus enviou o seu Filho para pagar a nossa dívida, né, a dívida que nós tínhamos. E eu não entendia que dívida era essa. Eu sabia que Jesus tinha morrido por mim na cruz. Eu sabia disso, eu fui criada nisso a minha vida inteira. Porém, por que exatamente? O que exatamente ele tinha pago para mim? Eu não sabia dizer. E até hoje muitas pessoas não sabem, talvez você não saiba. Eu gosto muito de uma história do Guido Schaeffer. Ele é servo de Deus, ele foi um jovem que morava no Rio de Janeiro. Ele era médico, muito católico, seminarista, né? Estava estudando para ser padre. E aí, uma vez lá no leito, né? Ele estava cuidando de um homem que estava prestes a morrer. O homem estava numa condição deplorável. E ele disse para aquele homem, né? Você quer que eu chame um padre para você buscar a confissão? Você quer que eu chame um padre para você confessar os seus pecados? E aí, naquele momento, o homem disse assim, né? Eu nunca matei nem roubei. Eu não tenho pecado, não. Né? Eu nunca matei nem roubei. Talvez você diga a mesma coisa, porque era isso que eu achava de mim. Eu me achava muito boa. Ah, nunca matei nem roubei. Eu estudo muito, né? Na época eu estudava muito. Tá ótimo. Tá ótimo. Não tenho assim, pecados. Não, assim, não. Vivo uma vida legal. Porém, o pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. O pecado é essa visão deturpada de Deus. O pecado é o meu orgulho, o meu egoísmo, os meus julgamentos, a minha falta de caridade, a minha falta de amor ao irmão, a minha falta de carinho. O pecado é tudo isso. É tudo isso. E então, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós entendemos a misericórdia de Deus. Como assim, Emily? A misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus. Deus, ele não deixou o homem simplesmente ali, na consequência do seu pecado, separado dele. Deus, na verdade, no final daquela passagem de Gênesis 3, ele já começa a proclamar a sua vitória contra o pecado. Deus, ele diz que a mulher pisará a cabeça da serpente. A mulher gerará um filho que vai vencer todo o mal. Que mulher é essa? É muito interessante porque durante toda a nossa história de salvação, e aqui eu falo de todo o povo hebreu, todo o Antigo Testamento, os profetas, Deus, ele amou o homem. Deus, ele amou o homem. Deus enviou os profetas, Deus enviou a luz, Deus enviou a verdade. Deus não abandonou o homem àquele estado de pecado, porque Deus ama muito. Deus nos ama muito. E até então ele começa ali a profetizar, em todas as profecias, em toda a lei, eu vos mandarei um Salvador. Eu vos mandarei um rei que vos salvará dos vossos pecados, que vos libertará. Não que libertará Jerusalém simplesmente politicamente, mas te libertará dos teus pecados. E o nosso Messias, o nosso Salvador, é o Filho de Deus. O nosso Salvador veio
E o nosso Salvador veio nos lavar de todos os nossos pecados, a preço do seu sangue redentor, que nos salvou, que nos libertou, que nos deu vida nova, que nos fez seus filhos, que pelo batismo nos remiu do pecado original e nos deu vida nova. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos criou por amor. Este é o Deus que te criou por amor. Este é o Deus que te dá vida. Este é o Deus que te libertou. É muito interessante pensar que, por exemplo, né? Vou usar aqui o exemplo da minha família, porque é o que está mais próximo de mim aqui, né? Vocês estão aí me escutando, sabem dizer bem, né? Para minha família foi muito difícil eu vir em missão, né? Deixar a filha deles vir em missão, sair de casa, nossa, e é realmente muito difícil. E Deus? Deus amou tanto o homem que deu o seu filho à morte. Entregou o seu filho à morte. Deus amou tanto aquela criatura, aquela simples criatura, que deu o seu próprio filho em troca daquela criatura. O seu próprio filho. O seu próprio filho. Então Deus ama o homem. Deus nos ama. Deus nos ama e Ele nos libertou. O próprio Deus anunciou a sua salvação, que ia nos libertar dos pecados, e é isso que Jesus faz. Em Isaías 53, Deus vai falando assim, né? Do servo sofredor. Todos achavam que ele era um humilhado, um castigado por Deus. Mas, na verdade, ele estava carregando os nossos pecados. E ali, na cruz, o Filho de Deus, Jesus Cristo, encarnado, veio e nos deu vida nova. Veio e carregou todos os nossos pecados, todo o peso dos nossos pecados na sua cruz, para nos libertar do pecado original. E ele não ficou ali na morte. Ele destruiu a morte e ressuscitou. E aquela cruz se tornou a árvore da vida. Sabe a árvore que você viu ali no jardim? Aquela árvore que tinha o conhecimento do bem e do mal? Essa aqui, a cruz, se tornou a árvore da vida. A árvore do qual pendeu o verdadeiro fruto, o Filho de Deus. O meu tudo, o meu Senhor, aquele que me ama, aquele que venceu a morte e venceu a morte por mim. Quando eu rezava, por cada um de vocês que estão escutando essa pregação, Deus, a primeira coisa que Ele me falou foi isso: Emily, ainda tem muitos que vivem a morte, que vivem como se eu não tivesse ressuscitado. Ainda há muitos que não vivem, que não estão alive, vivos. Ainda tem muitos que estão mortos. Ainda há muitos que vivem na tristeza do pecado original, da desconfiança de Deus, no medo de Deus, que se escondem com Adão. Mas Deus venceu as tuas mortes. Deus venceu as tuas mortes porque te ama. Não tem mais por que nós vivermos no pecado, na morte, na tristeza, na falta de Deus, na falta de alegria. Deus quer te dar a vida. Deus quer te dar a verdadeira alegria. Porque lá na cruz Ele nos remiu e nos deu esta verdadeira alegria. Essa vida nova, essa vida de ressuscitados. E é essa vida que Deus te chama. Porque você não nasceu para viver na lama dos teus pecados. Eu não nasci para viver na vida velha que eu vivia. Eu nasci para viver na vida nova. Eu achei algo muito bonito, uma jovem disse isso na live esses dias, né? Que ela tinha uma vida antes de conhecer a Deus. Ela era uma mulher velha. E aí ela tem uma vida depois de conhecer a Deus. Ela se torna uma mulher nova. Não quer dizer que eu não peque mais, porque nós continuamos a ser pecadores. Nós carregamos as concupiscências. Mas pelo batismo, pela graça de Jesus Cristo, nós fomos libertos da mancha do pecado original. O próprio Jesus nos libertou, nos abriu as portas do céu, para que você seja um homem novo, uma mulher nova, um jovem novo. Jovem, chega de viver nas trevas.
Chega de viver na escuridão. Chega de viver na tristeza, na depressão. Chega! Deus quer te dar a verdadeira alegria, uma vida nova, uma vida fecunda, uma vida verdadeira. É isso que Ele te deu. Ele abriu para ti as portas do céu. Ele abriu para ti a alegria. Ele te dá uma vida de ressuscitados, uma vida nova. E você pode ser um homem e uma mulher novo. Você pode ser um jovem novo, pela graça de Deus. Pela graça de Deus, que te dá vida nova, porque Ele é perdão, porque Ele te chama para a casa do Pai, porque você não nasceu para estar na lama dos porcos, mas na casa do Pai, sendo filho de Deus, ali com tudo que Ele te dá, com tudo que Ele faz por ti, na intimidade do Pai. Deus remiu tudo que nos afastava dele. E Ele quer te tornar assim, um jovem íntimo de Deus, porque nos ama. Então eu te convido a vir agora comigo rezar. Vamos fazer uma breve oração? Pode vir, Joérica. Eu te convido, aí onde você estiver, se você estiver sentado, pode continuar sentado. Pode continuar sentado. E nós vamos agora cantando, né? Nós vamos cantar. E nós vamos, primeiramente, preste atenção na letra dessa música. Nós vamos cantar louvando pela enorme misericórdia de Deus. Nós vamos cantar louvando por este Deus de perdão, de misericórdia que enviou o seu próprio Filho. Que entregaria o seu próprio Filho? Que Deus entregaria o seu próprio Filho por uma criatura? Que pai entregaria o próprio Filho por outra pessoa? Só Deus. Só Deus podia remir uma ofensa feita a Ele. Então vamos cantar. Vamos cantar com gratidão, com amor. Vamos cantar agradecidos. E vamos cantar pedindo essa vida nova. Que Deus venha nos livrar de toda a angústia que o pecado gera hoje em ti, em mim. Que o Senhor venha nos libertar das tristezas. Que o Senhor venha nos libertar das depressões. Que o Senhor venha nos libertar do vazio. Não existe coisa pior do que o vazio que o pecado faz em nós. Do que o afastamento de Deus. Do que a desconfiança do Pai. O Pai das misericórdias. Então vamos cantar com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa gratidão. Cantemos, não poupou a própria vida, não poupou a própria vida para me salvar. Como um manso cordeiro, assim, por mim se deixou imolar, pagou na própria carne o que eu não poderia pagar, morreu no meu lugar, foi lá na cruz, ele me redimiu, digo os meus pecados assumiu, foi lá na cruz que ele me salvou. Então, e hoje escravo já sou. Você não é mais um escravo do pecado, não sou. Ele mudou a minha sorte. A minha sorte. Cristo deu minha vida. Cristo deu minha vida. Por sua morte. Eu te convido. Se você não sabe como rezar, feche os seus olhos agora e repita comigo: Jesus, Jesus, tu deste a vida por mim, deste a vida por a mim, que muitas vezes já te esqueci, já me afastei de ti, mas tu não me abandonaste, tu me conheces, tu conheces as minhas fraquezas, e tu me amas assim, tu me queres assim, muitas vezes sujo, muitas vezes angustiado e vazio, mas tu
E eu quero esta salvação. Eu quero esta salvação. Eu digo sim. Eu digo sim. Eu digo sim. Eu digo sim. A força da tua luz. A força da tua luz. Porque eu não quero mais Porque eu não quero mais viver nas trevas. viver nas trevas. Enquanto a Joérica continua a cantar este refrão, eu te peço, ora comigo. Com as tuas palavras ou canta, mas louva ao teu Deus, ao teu Criador, aquele que te deu tudo, que te deu Ele mesmo, que te deu o teu próprio Filho. O próprio Filho dele. Obrigada, Senhor. Dá estas palavras de louvor que te libertam hoje da morte, da tristeza, da angústia. Louva pelo amor de Deus, porque isso te liberta. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigada, Deus de amor, porque você nos deu tudo. Porque você nos ama. Obrigada, Jesus, porque você queria mais para a minha vida. Você não me deixou no poço que eu vivia de pecado, mas você me deu uma vida nova. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Meu Deus, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Eu te peço por esses jovens que agora na tela do seu computador, na tela do seu celular, possam estar mortos, possam estar vivendo como se você não tivesse mais vivo, Jesus. Eu te peço por eles. Vem, Jesus, libertar dos vazios, das angústias, das trevas do pecado. Deixa, jovem, que Deus venha vencer na tua vida, porque Ele já venceu a morte. A morte que muitas vezes você pode ter desejado. Deus já venceu a morte. Uma pessoa que pedia uma luz diante do seu túnel, que era como se você se sentisse assim, um túnel escuro, e você pedia uma luz. E através dessa pregação, através deste momento de oração, é como se surgisse de novo esta luz, te dando um novo caminho, uma nova chance. Era como se para você fosse o fim de tudo. E você experimenta agora desta força, da força de Cristo. Essa luz é o próprio Jesus que vem te salvar de toda a situação de pecado que você vivia, que te aprisionava e que te deixava assim, sem esperança, que pudesse haver luz nesse mundo. Cristo é a tua luz. Deus também vai tocando agora uma jovem que você chora copiosamente. Você está chorando muito. E você chora porque agora você se arrepende de já ter desejado o suicídio. Porque antes você não se amava. Você não entendia que havia alguém que te amava. E você desejou a morte. E hoje Deus te diz: foi pelo preço do meu sangue, foi pelo preço do meu sangue que eu te resgatei. Dá a tua vida para mim, porque foi a preço do meu sangue que eu te resgatei. Dá a tua vida para mim.
Vai louvando pela tua salvação. Como Deus nos ama. Como Deus nos ama. Como teu amor é grande, Jesus. Como teu amor é imenso. Você é único. Você é único. E muito obrigada por me libertar todos os dias dos meus pecados. Por ter me salvado de uma vida de morte. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo teu amor. Cantemos juntos. Foi lá na cruz. Foi lá na cruz que ele me redimiu. E os meus pecados assumiu. Foi lá na cruz que me salvou. E hoje escravo já não sou. Ele mudou a minha sorte. Cristo deu minha vida por sua morte. Cristo deu minha vida. Cristo deu minha vida por sua morte. Virgem Maria, você que atendeu à vontade de Deus e acolheu no teu ventre o Salvador dos nossos pecados, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que salva. Virgem Maria, dá-nos a graça. Dá-nos a graça. Intercede por nós ao teu Filho, para que sempre o busquemos, porque ele é muito mais atrativo que qualquer pecado. Ele é muito mais belo que qualquer vida sem ele. Ele é muito mais belo que qualquer vazio. Intercede por nós, Maria. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, você responde, dai-nos a paz. Nossa Senhora, Rainha da Paz, Dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vocês me ouvem. Então, vamos rezar, né? A pregação da Emily, no minuto em que nós paramos, ela dizia, então nós vamos rezar. Talvez alguns tenham assistido um pouco mais de tempo. Se você rezou com ela, bendito seja Deus. Mas agora nós iremos rezar. Então, diante de tudo que você ouviu na pregação dela, o Senhor que te leva à salvação, você que não nasceu para a morte, você que não nasceu para o pecado, mas sim para a vida e para a ressurreição. Nesse instante, que nós possamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e falou. Nós iremos agora ouvir essa música, que ela te leve a rezar diante de toda a sua história de vida, toda a sua história de morte e ressurreição, de vida, de pecados, mas também dos processos que você foi vivendo
durante toda a sua história de vida. Que ouvindo essa música você possa ir com os olhos fechados, se recordando de todas as vezes que o Senhor foi te salvando. Ouçamos, e se você conhece, cante. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limite no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no teu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Cante junto, por hoje eu não vou mais. Eu não vou mais pecar. Estenda Estenda a sua mão e abra. e abra o seu coração. Volta no seu Senhor E se e se abra. abra a restauração. Com Com Cristo. isso você vai superar todas as barreiras, passar Todo pecado, todo o pecado, vencer. um novo homem Novo homem vai nascer. Reze, meu irmão, minha irmã. Peça ao Senhor essa graça de um novo homem nascer. Nós te pedimos, Senhor, que um novo homem nasça neste momento. Diante de tudo que nós ouvimos, tudo que nós experimentamos, nós te pedimos, Senhor, que derrame sobre nós, pela força do Teu Espírito Santo, essa novidade de amor, essa força de ressurreição. Que Tu possas vir, Senhor, com a Tua corrente, torrente de água viva, nos dar a força aos participantes, a nós, que servimos também no contracorrente, de não mais pecar, de nos decidirmos por uma vida nova contigo, e que aí da sua casa você possa rezar com a verdade do seu coração, com a sua sinceridade, dizendo ao Senhor o que depois dessa pregação passa por você, o que depois dessa pregação o seu coração sente. Vai dizendo a Deus: Senhor, eu me sinto culpada. Senhor, meu coração dói porque eu te feri. Senhor, eu estou indiferente. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei nem porque eu voltei para essa live. Eu me sinto julgada. Vai dizendo ao Senhor o que você sente. Se você não quiser para Ele, pedir para Ele te curar, não peça, mas esteja com o coração aberto. E nós te pedimos, Senhor, que pela força do Teu Espírito Santo nos faça superar todas as barreiras, venha tratar. E eu peço aos irmãos de comunidade que estão na live, que em línguas intercedam por todos os participantes. E aos participantes, acredite,
Existe uma legião de irmãos da comunidade Shalom de Ribeirão Preto intercedendo por você neste momento, intercedendo pelas suas dores, intercedendo pelas suas fraquezas, intercedendo pelas suas necessidades, pelos pecados que você foi lembrando durante a pregação. Existe sim, você não está só. Existe um povo escolhido para te acolher. Que você possa nesse momento não se dispersar diante daquilo que vai se colocando, mas verdadeiramente colocar o seu coração na oração, acreditando que o Senhor pode tudo, acreditando que o Senhor pode ir além, pode chegar aí na sua casa. Se a situação de pecado está aí na sua casa, o Senhor pode te livrar dela. Se a situação de pecado está nos seus bens, o Senhor pode te livrar dela. Acredite, peça ao Senhor, se abra à restauração, se abra ao por hoje não, ao PHN que o Senhor te convida hoje, a dizer não à morte. A Emily dizia na pregação que quando ela rezava, por todos que participariam dessa pregação, o Senhor dizia que há muitos viviam como se Ele não tivesse ressuscitado. Irmãos, não foi porque aconteceu problemas técnicos, foi porque você precisava ver essa pregação hoje. A Emily também rezou por você e agora nós rezamos por você. O Senhor hoje deseja que você viva com a verdade de que Cristo ressuscitou. E por isso, mais uma vez, nós vamos cantar. Cantemos juntos. No início da música. Deus vê o coração, Sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr Limites. no seu amor, pois sabe até onde vai Todo pecador. Lágrimas são suor De de almas. almas que lutam só. Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no teu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é seu amor. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Queira aos outros culpar. Diga por hoje Diga não. por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão. E abra E abra o seu coração, todo pecado. volta pro seu Senhor E se abra e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. um novo homem. Novo homem vai nascer. Oremos no Espírito, aqueles que oram no Espírito. Aqueles que não oram no Espírito,
Possamos, com esse silêncio, deixar com que a semente plantada durante a oração inicial, durante a pregação da Emily, durante essa oração, a música que é significativa, que diz por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, que nós possamos olhar para dentro de nós e assim, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de vivermos a própria misericórdia, de vivermos o próprio céu neste dia, de entrarmos nos átrios do Senhor, nas entranhas de misericórdia, que possamos rezar essa Ave Maria para ela, que é a Mãe de Misericórdia, e assim finalizar este dia de contracorrente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós finalizamos mais um dia de contracorrente. E aê! Yes! E aí, o que vai acontecer agora? Se você não se inscreveu no Contracorrente ainda, não perde tempo. Você está aqui no nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu nele, por favor, clica aí. É só clicar no inscrever-se. Clica. Vai, por favor, clica aí, vai, por favor. Diz que sim. Daí, o que vai acontecer agora? Nosso seminário, como todo mundo está vendo na nossa divulgação por aí, a nossa data é 3 e 4, 10 e 11 de junho. Então, o nosso próximo dia de contracorrente será na próxima semana, quarta-feira, dia 10. E, gente, promete, viu? Vai estar incrível. Não vai ser aqui neste ambiente, na minha casa, minha house, né? Não vai ser aqui, vai ser na própria casa de Jesus. Você não disse na primeira música que queria
habitar na casa do Senhor, então, na próxima quarta-feira é lá que você vai estar. Você vai estar com o próprio Cristo. Vai ter adoração, Jesus eucarístico conosco. Então não pode perder. Você não pode perder isso. Não pode deixar de convidar os seus amigos. Então, durante esse tempo, você vai divulgando, vai mandando para as pessoas. Vai mandando para as pessoas. Aqui a produção está dizendo aqui oração e aconselhamento, mão na cabeça. Foi assim que ela me disse. E é isso mesmo. Então você vai divulgando para as pessoas e, com certeza, se ninguém te procurou ainda, só um minutinho, viu? Agora alguém vai te procurar. Quê? Se inscreve no vídeo. Pronto. A produção está dizendo de novo. Se ninguém te procurou ainda, vão te procurar. Por quê? Porque você vai se inscrever no link e aí você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp e aí vai ter uma pessoa específica para te aconselhar, te acompanhar, rezar por você online, te ligar, tá perto. Nós estamos nos sentindo tão sozinhos nesse tempo, não é mesmo? Longe dos nossos, a pandemia, e eu nunca lembro onde que eu tenho que ficar. Mas a oração e aconselhamento vai acontecer. Nós estamos disponíveis até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira e todos os outros dias. Então divulguem, né? Se você já recebeu a oração e aconselhamento, testemunhem lá no nosso grupo do WhatsApp, para todos os irmãos saberem a graça que é também receber essa oração, né? Deus continua a obra do seminário durante a oração e aconselhamento. Então, nós nos encontramos na próxima quarta-feira. E é isso, meus irmãos. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem. Shalom! Tchau!